Bom, gente, um bom dia para todos. Nós estamos aqui nas Faculdades Integradas Campo-Grandenses. Eu sou o professor Alzir, coordenador do curso de matemática dessa instituição. Nessa discussão, nós estamos elaborando os nossos alunos que vão fazer o ENAD, representados por Milena, Gláucia e Leandro, que são alunos do 6º período do curso de matemática da manhã. Eles estão comigo aqui para fazerem suas perguntas, as suas dúvidas, e nós estaremos aqui respondendo, dentro do possível, a essas perguntas sobre o ENAD, que vai ocorrer agora este ano, 2014. Então, quero agradecer a presença de vocês nesse momento e estou aqui à disposição para responder as perguntas. Então, professor, nossa primeira dúvida é qual a função do ENAD para o MEC? Bom, o ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Esse ENAD é uma avaliação que ela acontece de 3 em 3 anos. Então, são ciclos que ocorrem de 3 em 3 anos. E esse ano é um ano onde os nossos cursos aqui das faculdades vão ser avaliados pelo ENAD. Esses cursos serão avaliados. Então, é uma prova, é uma avaliação que vai avaliar as competências e habilidades dos alunos que estão concluindo os cursos, vai avaliar os conteúdos que são dados nesses cursos, não é isso? Então, a prova ela envolve conteúdos de acordo com cada curso. E a grande importância do ENAD por quê? Porque o ENAD ele tem uma porção, vamos dizer assim, numa avaliação que é a avaliação do curso, que a gente chama Conceito Preliminar de Curso, que é o CPC. Esse CPC, que vai exatamente avaliar o curso da instituição, ou os cursos da instituição, tem nesse CPC um percentual que é de 70% relativa à nota do ENAD. Então, vamos supor, o curso de matemática vai fazer o ENAD. Então, essa nota do ENAD, que pesa aí 70%, junto com os 30% que são avaliações do curso, como professores que estão em tempo integral, tempo parcial, os professores, qual é a quantitativa de professores que têm mestrados e doutorados, quer dizer, mestrado e doutorado, a infraestrutura do curso, a metodologia, enfim, todos esses aparatos vão medir esses 30% que vão compor lá o conceito preliminar de curso. Então, o ENAD ele é importante porque ele mede, ele avalia, está compondo esse CPC, certo? Então, para o MEC, o ENAD ele tem uma importância muito grande. A gente está falando, a pergunta foi exatamente para o MEC. Então, o MEC ele usa o conceito do ENAD para exatamente saber, no Brasil, como os cursos estão em termos de competência, de habilidade, de aproveitamento dos conteúdos. Então, isso é importante, não é só para o MEC, não, para a sociedade em geral, porque muitas vezes uma instituição ela não vai bem no ENAD, e isso torna cristalino para a sociedade que aquela instituição ela não tirou uma boa nota, entendeu? Isso faz com que aqueles alunos possam, na hora de fazer o seu vestibular, possam estar avaliando. Embora a gente chame a atenção que muitas vezes
Isso não é real, porque se o aluno não tiver comprometimento com a prova, muitas vezes vai gerar uma nota que não é uma nota real. Por quê? Porque o aluno não teve o comprometimento de fazer uma boa prova, de se empenhar nessa prova. Então a gente tem esse lado ruim do ENAD. Mas, professora Alzir, por que o ENAD é tão importante para nós alunos? Bom, olhando para os alunos, eu acho que quando você, por exemplo, estuda numa instituição que o conceito do ENAD foi bom, a gente tem o conceito do ENAD no intervalo que vai de 0 a 5. As notas saem de 0 a 5. A nota 3 é considerada regular. Regular para bom. Eu até considero a nota 3 boa. A nota 4, a nota 5 é excelência. Então, quando você tira um 3, um 4 ou um 5, fica caracterizado que o teu curso está dentro daqueles cursos, né, que o MEC considera de qualidade. Se você tira 1 e 2, ou se a instituição, o curso da instituição tira 1 e 2, ou 2, melhor dizendo, 1 ou 2, isso mostra, né, que tem alguma coisa errada. Por que você tirou 1? Por que você tirou 2? Por que os alunos foram tão ruins naquela avaliação, eles não corresponderam, entendeu? Então, é importante para o aluno, por quê? Porque na hora que ele vai fazer uma pós-graduação, ele tem um conceito bom, né? Isso fica claro para a sociedade que aquela faculdade está com o conceito 3 ou 4, né? Na hora que ele vai fazer o seu currículo, ele vai dizer que a tua instituição, a instituição que ele se formou, teve um conceito bom no ENAD, e isso faz com que, né, lá na frente, quando ele estiver no mercado de trabalho, está buscando exatamente o mercado de trabalho, está, né, querendo dar sua aula, querendo entrar numa determinada escola, aquela nota vai ter valor. Então, acho que isso é importante, muito importante, né, para o aluno. Ele está vendo o ENAD com uma valorização do seu curso, a valorização da instituição, a valorização do seu diploma, enfim, que aquela nota é tudo de bom, tanto para ele, para o curso e para a instituição também. E quais cursos participarão desse ENAD? Esse ano, em 2014, nós temos o ciclo da área de exatas. Existem 3 ciclos. Existe a área de saúde, existe a área de ciências sociais, né? Existe a área das ciências exatas. Nós estamos, esse 2014, na área de ciências exatas. É onde as engenharias estão, os bacharelados e as licenciaturas. Nós temos aqui na instituição, por exemplo, o sistema de informação, né, que vai ser avaliado. Os cursos tecnológicos também serão avaliados. Mas aqui para a instituição, todos os nossos cursos de graduação e licenciatura, por exemplo, geografia, história, letras, matemática, e como a gente já falou, sistema de informação, serão avaliados este ano. E a gente ouve muito falar sobre o ENAD, mas como que ele será realizado nesse ano? A data que ele vai ser realizado? Bom, o ENAD esse ano vai ser realizado no dia 23 de novembro, certo? 23 de novembro, cai no domingo. A prova tem início às 13 horas, que é o horário de Brasília, mas a gente quer chamar a atenção aqui o seguinte: é importante que os estudantes cheguem 1 hora antes. Na realidade, eles pedem para chegar 45 minutos antes, né, do início da prova, que é às 13 horas. Eu já vou colocar aqui: cheguem 1 hora antes, quer dizer, cheguem às 12 horas na escola que você vai fazer o seu ENAD. E tem que levar alguma coisa, professor? O que ocorre?
Deixa eu falar um pouquinho de outro componente que os alunos que vão fazer o ENAD, vão fazer a prova, têm que ter. Outro componente que ele vai precisar fazer, que é chamado questionário do estudante. Eu não sei se vocês têm perguntas sobre o questionário do estudante, mas eu vou, não vou falar que talvez tenha essa pergunta, vocês vão, talvez, só em falar questionário do estudante, vocês vão perguntar o que é isso, questionário do estudante. Mas o questionário do estudante é um componente que é obrigatório, né, que o aluno deve fazer de forma obrigatória, porque senão ele vai ser considerado também irregular, ele tem que fazer, e após eles fazerem, ou vocês fazerem o questionário do estudante, vai ser impresso o local da prova. Então o local da prova, ele está atrelado, quer dizer, a informação do local da prova está atrelada, o local está atrelado exatamente o fazer do questionário. Então, quando você quando você conclui, né, o questionário, a resposta desse questionário, questionário do estudante, o sistema já te dá o local da prova. Então, primeiro ele te obriga a fazer o questionário para depois você saber o local da prova. E para fazer a prova, você tem que levar um documento de identidade, né, e, evidente, o retrato legível, você tem que se identificar, tem que haver uma identificação. Se você não levar nenhum documento, isso é ruim. Então, leve um documento, né, documento de identidade, para que você possa comprovar, né, na hora lá de realizar a avaliação. Mas quais os estudantes devem ser inscritos no ENAD? Bom, a instituição, isso é uma obrigação da instituição, né? O coordenador acadêmico, ele é que faz a inscrição junto ao MEC desses estudantes. Existe a inscrição de um grupo de estudantes que a gente chama de ingressantes. São os alunos que ingressaram na instituição, ou no curso, quando a gente está falando de curso, inscrição de alunos de um curso, em 2014. Então, por exemplo, quem entrou por vestibular, ou veio até transferido, mas entrou na instituição lá no primeiro período, 2014, considerado ingressante, tanto em, vamos botar, janeiro ou em julho, eles foram inscritos, porque o MEC exige que todos os ingressantes sejam inscritos até a carga horária mínima de 25%, né? Você tem que ter 25% da carga horária mínima do curso. Então, todos aqueles alunos que fizeram até o término da inscrição, que foi aí início de agosto, quer dizer, todos aqueles alunos que fizeram 25%, né, no máximo 25%, melhor, no máximo 25% da carga horária mínima, eles teriam que ser inscritos, foram inscritos. Então, esses são os ingressantes. E os concluintes são os alunos que têm expectativa de colar grau em dezembro de 2014 ou em julho de 2015. Então, esses alunos, que são os alunos concluintes, também serão inscritos. Ou alunos que concluíram mais de 85% da carga horária mínima do curso. Então, a gente, para escrever, a gente vai colar grau em dezembro de 2014, vai ser inscrito. Vai colar grau em julho de 2015, vai ser inscrito. Então, foram esses alunos que nós inscrevemos no ENAD para agora a prova, né, em novembro, ENAD 2014. Alzir, quando pode-se saber quais alunos selecionados para fazer a prova do ENAD? Bom, eu não tenho assim a data, mas eu acho que
agora, já saiu essa relação, talvez 19 de setembro, já o INEP já disponibilizou a relação de todos os alunos que foram selecionados para fazer a prova do ENAD. Isso já está no site do INEP. Os coordenadores, eles vão tornar público, né, esses nomes, né, para que todos possam saber, né, que foram selecionados para fazer a avaliação lá no dia 23 de novembro. Então, já temos, inclusive eu mesmo já tirei a listagem de vocês, né, dos nossos alunos que foram selecionados para fazer a prova. Agora eu vou colocar no nosso site, no Felquimades, a instituição vai colocar no portal do ENAD, cada curso deve estar colocando para que todos possam saber, né, ali eu fui selecionado para fazer a avaliação. Outra dúvida também se o estudante que foi selecionado ele não realizar a prova, como fica a situação desse indivíduo? Eu acho que vocês, lógico, vocês têm suas perguntas, é o que vocês querem perguntar e tem dúvida, né? Mas, por exemplo, eu acho que é interessante também eu estar falando o seguinte, eu não sei as perguntas, mas vocês podem estar perguntando isso depois, mas os ingressantes, eu vou aqui colocar a questão, os ingressantes, eles são inscritos, mas na realidade, os ingressantes, eles não fazem a prova e nem respondem aquilo que eu falei, que é o questionário do estudante. Então, nós fazemos as inscrições dos ingressantes, mas vou afirmar novamente, não fazem a prova e não respondem o questionário do estudante. Mas você pode perguntar, mas por quê? Por que então é feita a inscrição? Então, quando o MEC tem essa relação dos ingressantes, isso são dados estatísticos. Quantos alunos estão ingressando, por exemplo, no curso de matemática no Brasil? E não é só isso, existe um índice que é chamado índice de desempenho, né, discente, o IDD. O IDD, ele vai medir ou vai verificar o comportamento, por exemplo, acadêmico, quando o aluno entra, né, numa instituição e quando ele sai. Quando ele entra, na entrada dele, quando é colocado ingressante, busca-se a nota do Enem. Então, o MEC, ele consegue, ele tem acesso à nota do Enem daquele aluno. E observa-se a nota do ENAD, que é exatamente lá no fim do concluinte. Então, eles cruzam essas informações, né, para saber se, por exemplo, se um aluno entrou numa instituição com uma nota do Enem elevada, e lá no final, quer dizer, esses alunos estão entrando com nota do Enem elevada, e lá no final os concluintes estão saindo com uma nota abaixo, quer dizer, para o MEC não houve, dentro do curso, vamos dizer assim, um crescimento acadêmico, de conhecimento, de competências. Então, isso é um modo do MEC ele ter uma avaliação, certo? Essa instituição realmente ela está progredindo, vamos dizer assim, em termos de aprendizado. Então, é um pouco complexo, mas isso também é uma avaliação do MEC para os ingressantes. Volta, porque eu falei tanto e acabei me perdendo em termos da pergunta. Qual a situação do estudante selecionado que não realizar a prova? Certo. O estudante concluinte que não realizar a prova. Certo. Então, se o concluinte, que é aquele aluno que vai fazer a prova, ele não realizar a prova, e digo mais, não é só não realizar a prova, se ele não fizer o questionário do estudante, ele é considerado irregular para o MEC. Assim como se ele não fizer a prova, ele é considerado irregular. Mas porque na realidade, para ele saber
o local que ele vai fazer a prova, ele precisa responder o questionário. Porque se ele não responder, ele não sabe onde ele vai fazer a prova. Mas o procedimento de fazer o questionário é obrigatório, assim como fazer a prova. Caso ele não faça, ele não cola grau, ele não recebe o diploma, não recebe histórico escolar e ele fica irregular para o MEC. Então é muito complicado para o aluno, certo? Ele não fazer a prova. Vamos supor que logo no ano seguinte abre um concurso para o Estado e ele passa e ele precisa apresentar a documentação, né, de conclusão, o diploma ou o histórico escolar, e ele fica impossibilitado de apresentar e provavelmente não pode nem tomar posse, por exemplo, desse emprego, né, que ele estaria almejando. O aluno que não realizar essa prova fica irregular. Sim. Durante o ENAD, né? Sim, então ele fica irregular, porque a gente já falou, ele não fez a prova para o MEC, ele é considerado irregular. E como ele pode regularizar a sua situação? O que ocorre? É lógico que a prova é no dia 23 de novembro. Vamos supor, vamos fazer aqui uma colocação que a gente nunca quer, mas vamos supor, ele vai, aquela pessoa está indo fazer a prova, houve uma situação, houve um ônibus quebrou, vamos dizer que ele se machucou um pouquinho, foi para o hospital, enfim, toda aquela documentação, que o ônibus bateu, houve um probleminha lá, ele se machucou, foi para o hospital, tem a documentação médica. Então é evidente, ele não pôde fazer a prova. Então, há uma oportunidade desse aluno justificar. Ou ele antecipadamente já ficou doente, está no hospital. Então, existe uma justificativa, o MEC dá a oportunidade dele justificar. Agora, é evidente que essa justificativa, ela é avaliada, né? E só o MEC que vai dizer, né, se a justificativa vai ser deferida ou não, né? Então, mas ele tem o direito de justificar sim. E como ele faz esse procedimento? O que ocorre? Ele faz a prova é dia 23 de novembro, né? Vamos supor que ele faltou a prova. Logo após o dia da prova, né, existe aí um período onde no site do INEP vai abrir, sei lá, um espaço de justificativo. Então, a gente informa também a vocês exatamente, porque a gente está sempre acompanhando. Mas isso vai acontecer depois do dia 23 de novembro. Então, vamos pensar aí, se uma semana depois ele está observando. Então vai abrir lá um período que ele pode estar justificando. Essa justificativa é feita pelo site, via computador, certo? Para ele ter acesso a essa justificativa, ele vai ter que entrar no site, vai ter que tudo via CPF. Ele vai colocar o seu CPF, vai informar um e-mail e o sistema remete para o e-mail dele, quer dizer, ou envia um e-mail para ele, dando autorização para ele entrar no sistema e para que ele possa gerar uma senha. Então há todo um processo que só ele, através da senha, consegue entrar no sistema, aí ele vai fazer a justificativa. Então aí ele tem que ler, né? Há ali todo um mecanismo, quer dizer, todo um caminhar logístico, né, para ele encaminhar essa justificativa, né? Se tiver que apresentar as documentações, acredito que tenha que escanear, enfim, mas é via computador, via internet. Ok. Aí no caso da ausência e envio de justificativa, no caso, faltou, mas ele enviou a justificativa. Significa que a situação dele está regularizada e ele está dispensado da prova? Não. Ele pode, ele envia a justificativa, mas não significa que automaticamente ele vai ser considerado regular. Há uma avaliação do MEC, depende
da justificativa. Se a justificativa para o MEC for viável, o MEC vai considerar, né, vai, como eu falei, deferir toda aquela documentação, aquele requerimento, e ele vai ser considerado pelo MEC regular. Mas isso é publicado em portaria. O MEC, isso é muito sério. Então há uma portaria, é oficializado, o nome dele vai sair ali na portaria, justificando a sua falta no exame. Então só depois dessa portaria, que vamos dizer, acontece às vezes 2 meses depois desse tempo de justificativa, eu estou falando aqui uma média, tá? Mas acontece depois, e aí sim, aí ele, a partir da justificativa, ele pode colar grau, ele pode requerer o diploma, enfim, ele está considerado regular. E o estudante, ele não compareceu, ele será automaticamente inscrito no próximo ENAD? Tá, então é uma outra pergunta. Se ele não compareceu, solicitou a justificativa, foi dado e deferido, quer dizer, o MEC não aceitou a justificativa, ele fica irregular. Em 2015, abre um novo ciclo das avaliações. Então você vai dizer, Alzir, a nossa instituição, ela tem, em 2015, ela vai ser avaliada? Não, porque nós somos ciências exatas. Eu não sei agora qual vai ser a avaliação de 2015. Nós vamos supor que seja área de saúde, medicina, odontologia, farmácia e nutrição. Nós não temos esses cursos. Então, nós vamos fazer a inscrição desse aluno considerado irregular, porque muitas vezes ele nem justifica também, porque se ele não justificar, aí ele vai ser considerado irregular, porque ele faltou e não existe justificativa. Então, nesses casos, a gente faz a inscrição dele em 2015, certo? Ele não faz a prova, não faz questionário, e ele é considerado a partir, né, da inscrição e de uma publicação, novamente em portaria, ele passa a ser considerado regular. É assim que vem acontecendo nos ENADs anteriores, certo? A gente sabe que isso muda, mas até então é dessa forma que acontece. Então a gente faz a inscrição, a partir que você fez a inscrição dele como irregular, a gente aguarda essa portaria e a partir daí na portaria vem lá ao aluno, pela inscrição do ENAD 2015, já é considerado, vamos dizer assim, regular. Então a partir daí, com aquele documento, aquela portaria, ele é considerado regular. Aí ele passa a ter esse poder de colar grau, de receber o seu diploma e ser considerado, como a gente já falou, regular pelo MEC. Certo. E quando nós, estudantes, receberemos a informação sobre o local de prova e a impressão do cartão de informação do estudante? Então, nós até, antecedendo essas perguntas que vocês estão fazendo, a gente colocou isso. O aluno que é selecionado, que são alunos concluintes, volto a dizer que já temos essa relação, esses alunos vão ter que preencher o questionário do estudante. Esse questionário, após o preenchimento dele, sai um cartão de informação com o local da prova. Então, o local da prova você só vai saber quando você preencher o questionário. Então, quando você termina de preencher, que você dá lá ok no fim do seu preenchimento, automaticamente o sistema vai gerar esse cartão de informação dizendo qual é o local, qual vai ser o local de sua prova. A gente já vai estar fazendo o ENAD, né, o exame, mas qual é a importância de responder esse questionário se a gente já vai estar fazendo uma prova? O questionário, ele tem aí em torno 50, 60 questões, se eu não me falha a memória,
dos ENADs anteriores, onde existem perguntas sociais, né, daquele aluno lá que vai fazer a prova. Então, questões econômicas, enfim, envolvendo dependentes, média salarial, algumas questões que são realmente sociais. E outras questões são questões que envolvem a instituição que ele estuda, envolve o curso, né, que ele está fazendo naquela instituição. Então, colocando perguntas, eles fazem perguntas sobre, vou dar um exemplo assim, que tem acontecido. Os seus professores, no primeiro dia de aula, apresentam o plano Alimenta, programa de curso, Alimenta, bibliografia, os critérios de avaliação, né? Ele faz toda essa apresentação de como vai ser aquele curso que ele vai estar dando. Então é uma das perguntas. Por isso que muitas vezes, vocês no primeiro dia, ou muitas vezes, não sempre, né, vamos dizer assim, no primeiro dia vocês estão vendo todos os professores colocarem no quadro exatamente isso. Olha, Alimenta, bibliografia, como é que vai ser a nossa avaliação? Nossa avaliação vai ser dessa forma, certo? Vai ser sem consulta, não pode usar máquina de calcular, estou falando no caso da matemática. Então, é um tipo de pergunta. A tua instituição tem biblioteca? Né? As salas de aula são amplas, vocês têm aparatos tecnológicos, enfim, são perguntas que envolvem o que envolve a instituição e o curso propriamente. Isso tudo no ENAD. E qual é a importância disso? Né? Fechando. Qual é a importância dessas informações para o MEC? Porque ele vai conhecendo, através desse questionário, como está a infraestrutura da instituição, como ocorre, vamos dizer assim, todo esse processo pedagógico através daquelas respostas. Enfim, são dados que eles vão tendo em mãos. E esses dados, eles são interessantes porque eles vão ajudar exatamente lá, quando se tem o chamado CPC, que é o Conceito Preliminar de Curso. O CPC, que é o conceito de curso, né, do seu curso, ele envolve a nota do ENAD, envolve também informações que a instituição dá sobre a infraestrutura, sobre os seus professores, a gente já falou, carga horária, ou enfim, é horista, é tempo integral, é tempo parcial, né? E cruza essas informações com o questionário. Então eles estão sempre olhando, poxa, é verdade, a instituição está dando uma informação e o aluno está respondendo da mesma forma que a instituição está informando. Então, para o MEC é importante esse questionário esse questionário do estudante. Em relação a esse questionário, eu queria saber o quê? Qual é o período para o preenchimento dele e como eu posso acessar esse questionário? O questionário, ele tem assim, a disponibilidade, me parece que iniciando em 21 de outubro, não é isso? Bom, mas então vamos supor, 22 de outubro. Então, em 22 de outubro, nós temos a abertura do questionário e vai até o dia da prova, que é 23 de novembro. Como você acessa esse questionário? Você acessa esse questionário entrando no site do INEP. Lá vai ter um acesso para o estudante. Você vai entrar nesse acesso, que é o acesso, você vai buscar esse acesso do estudante, e através desse acesso você vai seguir uma logística que
pelo CPF, você coloca o seu CPF, coloca o seu e-mail, que é o e-mail que você usa, e o sistema te manda uma informação, né, autorizando você entrar no sistema, mas através de uma senha que você vai ter que criar. A partir daí, você já pode acessar o questionário do estudante e responder. Então, a partir do dia 22 de outubro, nós já poderemos estar fazendo esse questionário. E, Alzir, nós sabemos que existe um boletim de desempenho, mas como a gente faz para estar acessando ele? O boletim de desempenho é o boletim individual que o aluno, só o aluno tem acesso, certo? Então, vamos dizer, a prova é no dia 23 de novembro. Em torno de agosto, final de agosto, eu não estou afirmando que vai ser no final de agosto de 2015, mas em torno aí, né, final de agosto, início de setembro, sai o conceito do ENAD. Isso sai em nível de Brasil, você vê nos jornais, a mídia coloca, inclusive com críticas, né, daquelas instituições que tiveram conceitos inferiores a 3, valorizam, a própria mídia vai valorizar aquelas instituições que tiveram conceito 3, 4 ou 5, e aí sai o conceito do ENAD, certo? Logo a seguir, né, os alunos já vão ter acesso ao seu boletim, novamente entrando no sistema, via senha, e só ele vai ter acesso, tá certo? Ninguém mais pode ou tem acesso à sua nota no ENAD. Ok, professora. Mas como que vai ser composta essa prova do ENAD? A prova do ENAD, ela é uma prova que ela tem 40 questões. 10 questões são questões de cultura geral, de conhecimento geral. Você lê jornal sempre, lê boas revistas, enfim, é o conhecimento do dia a dia, né? Existem 30 questões, ou vai haver 30 questões que está tratando dos conteúdos do curso. São 30 questões, então 10 de conhecimento geral e 30 de conteúdo do curso. Dentro dessas 30 questões, nós vamos ter 27 objetivas e 3 discursivas, né? 27 objetivos, as letras A, B, C, D, E, são os objetivos, e 3 que são discursivos. E a gente quer chamar a atenção que vai haver, dentro dessas 27 questões, 5 questões pedagógicas. Eu estou falando para as licenciaturas. Então, nós estamos falando de todos os cursos, mas pensando, por exemplo, no curso de matemática, que são o curso de vocês, nós vamos ter questões também pedagógicas, melhor, né, na prova. Então, vamos rever. 10 questões de cultura geral, 30 questões específicas de conteúdo. Dentro dessas 30, nós vamos ter 27 objetivas e 3 discursivos. Entre as 27 objetivos, teremos também questões pedagógicas, que serão 5. Quais as mudanças que ocorreram no ENAD 2014? Então, teve 2 mudanças significativas. Uma o aluno... essa mudança já aconteceu em 2013. Hoje, o aluno, quando ele vai fazer a prova, ele tem que ficar, no mínimo, 1 hora fazendo a prova. Quer dizer, ele não pode sair antes de 1 hora. Ele só vai assinar a sua presença após 1 hora, né, da realização do início da prova. E isso foi importante porque muitos alunos anteriormente chegavam
né, e por alguma razão não tinha nenhum interesse em fazer a prova, e destacando que isso é ruim demais para o curso que ele está fazendo, porque ele está desvalorizando o seu curso, ele está desvalorizando o seu diploma. Eu fico pensando, né, às vezes um aluno ele estuda 4 anos numa instituição, um desgaste enorme, certo? No dia que ele vai fazer uma prova, para ele valorizar a instituição, para ele valorizar o curso, um pouquinho de empenho, ele cruza os braços. Quer dizer, eu fico aqui indignado e deixo público isso, né? Mas, enfim, isso acontecia. E o que ocorre? Com 1 hora de prova, né, mesmo esses casos, desses alunos, ele vai ter que ficar aguardando 1 hora. Então, pode ser que até nessa 1 hora, né, ele faça alguma reflexão e pense melhor, né, sobre aquela atitude que ele iria tomar de estar totalmente alheio à prova, enfim, prejudicando o seu curso. Isso é uma questão. A outra questão é a obrigatoriedade do questionário do estudante, já que nos anos anteriores isso está iniciando, parece esse ano, 2014. Nos anos anteriores isso não ocorria. Hoje ele é obrigado a fazer o questionário do estudante, senão ele também é considerado irregular, da mesma forma que ele é considerado irregular quando ele não faz a prova. Então são as grandes mudanças que estão ocorrendo para nós, que vamos fazer a prova agora em 2014. Bom, professor, estamos chegando ao fim e desde já queremos agradecer pela disponibilidade de responder nossas dúvidas, nossas questões. E agora uma última pergunta, e acredito que importante, tão quanto as outras. Qual a dica que o senhor nos dá para fazer um ótimo ENAD? É uma pergunta assim, que né, que a gente ouve. Na realidade, a gente já vem fazendo trabalho com vocês. Quer dizer, quando a gente inicia o curso, a gente procura fazer um trabalho onde todas aquelas habilidades e competências, né, para o professor, né, para aquele aluno que vai concluir lá na frente, durante o curso a gente procura fazer isso muito bem. Quer dizer, no decorrer do curso esse trabalho é feito. Nós já nesse momento, a gente procura fazer algumas aulas, né, de revisão. É verdade, porque o aluno muitas vezes estuda o conteúdo no primeiro período, e a gente sabe que são muitos conteúdos, alguma coisa vai ficando no caminho. Então a gente vai ser avaliado. Então é necessário a gente estar com uma metodologia trazendo aqueles conceitos à tona, né, já que a gente vai ser cobrado em relação a isso. Então esse trabalho a gente tem feito. Mas eu acho que o mais importante, né, de você fazer uma boa prova é estar estudando. Porque estudar para o ENAD é estudar para concurso público, é estudar para ser um bom professor. Né? Não podemos tirar essa relação entre estudar para o ENAD e estudar para ter conhecimento daquilo que você vai ensinar lá na frente, não vai ensinar, é a sua profissão. Então, a gente precisa estudar. Agora, acho interessante assim, colocar algumas questões em relação à prova. A prova do ENAD, ela é extensa. Você tem 4 horas para fazer a prova. Bom, o que ocorre quando você vai fazer uma prova com grau de dificuldade grande? Você tem que estar tranquilo, você tem que estar pensando o seguinte: eu quero fazer uma boa prova. Se você vai para uma prova, certo? O otimismo, mesmo sabendo que a prova é difícil, e você vai com vontade de fazer uma boa prova, você já está saindo na frente. À medida que você está fazendo a prova, é interessante você ir fazendo as questões na medida que você consegue. Não adianta você pegar a primeira questão
e que é com grau de dificuldade difícil, que você não tem competência para resolver, perdeu um tempo enorme, já que de repente a segunda questão é uma questão mais fácil e você poderia fazer. Na medida que você levou um tempo enorme, de repente não conseguiu, quando você passa para outra, você perdeu um pouquinho daquela... você não ganhou moral, você se abateu. Então, é importante isso. Essa questão eu não sei. Pronto, não sei, vou passar para outra. Na medida que você acerta uma questão, você ganha moral e na outra questão você acertou. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar. Então, olhar de saber qual tipo de questão que eu tenho que estar desenvolvendo, se eu sou capaz. E a partir dela. Eu acho algumas questões assim, por exemplo, as questões pedagógicas, de repente, elas não exigem cálculo. Eu estou falando de matemática. Pô, será que não vale olhar primeiro as questões pedagógicas? Já que muitas vezes ela não tem a exigência de um raciocínio de cálculo. Então, eu acho que a gente tem que ir para a prova com alguma logística. Por exemplo, vamos criar uma logística agora. Vamos fazer as pedagógicas. Existe um bloco na prova que é de específica da licenciatura, que são questões muito direcionadas para a licenciatura. Existe também um bloco que é de questões de licenciatura e bacharelado. As questões que tanto os alunos de licenciatura e bacharelado vão fazer juntos, talvez essas questões sejam mais difíceis que a específica de licenciatura. Então, eu acho que nós, professores, nós coordenadores, eu vou fazer isso, vou me reunir com os alunos, dando algumas dicas para que a gente possa fazer uma boa prova. Então, a gente já vai para a prova com a logística. Eu vou fazer as pedagógicas, depois eu vou fazer a específica de licenciatura, porque são questões, muitas vezes, do fundamental e do médio. Depois eu vou para aquelas que são comuns de licenciatura e bacharelado. Muitas vezes a questão de cálculo, equação diferencial, álgebra 2, são questões, às vezes, que exigem mais. Então, a gente começa, ao meu ver, eu estou colocando assim, mas muitas vezes para o aluno, essa não é a linha do mais fácil para o mais difícil, mas meu modo de pensar, agora, seria isso. Então, as pedagógicas específicas de licenciatura e depois para as questões comuns de licenciatura e bacharelado. Então, isso vai fazendo com que ele vai resolvendo a prova, acertando, ganhando moral. Agora, uma coisa que eu queria falar também, que eu acho que deve dar tempo, é o cuidado que a gente tem que ter para reservar um tempo para preencher o cartão resposta. Porque você tem que estar atento. Não adianta você fazer todas as questões e quando faltar 5 minutos para terminar a prova, você dizer, vou preencher o cartão resposta. E quando bater os 5 minutos, ninguém mais faz nada. E você deixou de marcar o teu cartão resposta. Então, a gente tem que estar atento na avaliação. Não pode facilitar. Porque senão, um detalhezinho você se prejudica. E prejudica o seu curso e prejudica a instituição. Uma outra questão também que eu queria, para finalizar, é que nas provas, eu vou falar de matemática, existe um bloco, que é um bloco, que eu falei, específico para licenciatura. Existe um bloco específico para bacharelado. A gente tem que estar muito atento, porque nessa mesma prova vai ter um conjunto de questões só para bacharelado. Já houve situações que o aluno danou a fazer questões de bacharelado que não era para fazer. Então, é importante que vocês conheçam essa prova. E eu digo mais, eu acho que a gente, nós como coordenadores, devemos estar exatamente fazendo essa chamada, convocando os alunos, apresentando uma prova e falando mais um pouquinho desse aparato e dessa logística para que a gente possa fazer uma boa prova. Bom, concluindo a nossa entrevista, queria dizer muito obrigada, professor Alzir, pelo seu tempo e a sua paciência.